Marcos, capítulo 16, do verso 15 ao verso 18, que diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Curva sua cabeça mais uma vez. Santo e eterno Deus, te agradecemos pela tua palavra. Sabemos, Senhor, que ela é a nossa regra de fé e de prática, mas que não sejamos só ouvintes, mas praticantes, crendo, Senhor, verdadeiramente que a tua palavra pode mudar as nossas vidas, pode transformar o quadro, Senhor, que se instaurou ao nosso redor. Fala aos nossos corações, Deus, nesse instante. Nós te agradecemos por fé, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Querido, você está aqui e talvez você seja um crente bem antigo, ou talvez não, você é um crente bem novinho, né? Começou a andar nas Sagradas Escrituras há pouco tempo, e talvez ainda você não seja declaradamente um servo de Deus, mas se você já está vindo à igreja, eu quero dizer uma coisa para você: já é um bom caminho, já é um bom começo, e eu tenho certeza que mais dias, menos dias, o Senhor vai falar profundamente ao seu coração, né? Porque não somos nós que escolhemos Ele, muito pelo contrário, é Ele quem nos escolhe, né? E quando chegar o dia, não tem para onde correr, e quando esse dia chegar, tomara que o Senhor te pegue. Amém, irmão? Parece coisa ruim, mas isso é bênção, viu? Né? Tomara que o Senhor pegue você em nome de Jesus. Mas eu quero perguntar uma coisa para você: você crê em milagres? Vou perguntar de novo, foi pouca gente, tem gente ainda que está meio na dúvida: eu creio, eu não creio. Você ainda crê em milagre? Você crê em sinais e maravilhas? Glória a Deus por isso. Isso prova, irmãos, que verdadeiramente nós confiamos num Deus que pode e que faz todas as coisas. Queridos, nós vivemos um tempo muito estranho, muito estranho. É um tempo onde os valores foram invertidos, e eu não sei qual é o seu sentimento, mas parece que está cada vez mais difícil viver nesse mundo. Cada vez mais difícil, né? Onde uma minoria tenta colocar os seus valores, né, que são deturpados, que são invertidos, sobre uma grande maioria que ainda tem seus valores em Cristo, que ainda tem os seus valores em Deus, que ainda tem os seus valores na ética, na moral familiar. Mas nós temos passado por momentos difíceis, e o mundo que já está em trevas está cada dia pior. Parece que não há solução, parece que as pessoas não creem mais que Deus pode mudar o quadro. Mas eu creio num Deus que ainda muda quadro, um Deus que ainda opera milagre, um Deus que ainda faz sinais e maravilhas. Aleluia! O último episódio do Brasil, e foi discussão hoje ferrenha na Câmara e no Senado, foi a questão da exposição do Santo André, onde denigre a família, onde expõe as crianças, onde há abusos sem nenhum respeito à família. E o último levantamento diz que por conta disso o Santo André já teve mais de 100 mil contas fechadas. Enfim, eu oro para que Deus continue levantando os corajosos e possa mudar o quadro do nosso país. Mas isso é uma coisa, irmãos, que não está só atrelada ao mundo lá fora. Parece que dentro das nossas igrejas também, ou dentro das igrejas, estamos vivendo essas distorções. Parece que agora nós não temos mais um referencial, né, onde todos os segmentos da sociedade estão invertendo seus valores
e dentro da igreja também estão tentando distorcer, invalidar e banalizar até as escrituras sagradas. Na última semana, um teólogo muito conhecido no meio evangélico, um teólogo que já foi referencial para mim, um homem que já li vários livros acerca dele, a última dele é que a cura parou em Jesus e nos apóstolos. Não existe mais cura. O dom da cura não existe mais. E ele tem causado polêmicas dia após dia. Há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, ele falou que o suicídio não é pecado para condenação. Né? Que o suicídio não é pecado para condenação. E eu não sei como uma pessoa consegue pedir perdão depois da morte. Eu ainda não consegui entender como é que ele consegue fazer isso, né? Mas enfim, ele apregou isso. E a última foi que não há mais cura, que cessou as curas, que não há mais milagre, que não há mais sinais e maravilhas. Mas eu quero provar nessa noite que ele está errado. Que o Deus que atuou no passado, ele continua atuando hoje. Nada mudou nele, nada mudou na palavra dele. Talvez tenha mudado em mim, talvez tenha mudado em você, talvez tenha mudado nessa humanidade de então, mas em Deus nada mudou. Ele mesmo falou: passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. O que Deus estabeleceu para a minha vida, o que Deus estabeleceu para a sua vida, isso acontecerá. Mas esses sinais, irmãos, só seguirão aos que crerem. Essa é a questão. Os sinais só seguirão aos que crerem. Agora, se as promessas de Cristo não servem para o dia de hoje, o que eu e você estamos fazendo aqui? Se as promessas de Deus não servem para mim, se não serve para você, se a palavra não serve, eu e você estamos fazendo o que aqui? Se as verdades do Evangelho, bem como os sinais que ele anuncia, não existem mais, qual o sentido de pregar? Já parou para pensar nisso? E eu entendo que se você está aqui, adorando a esse Deus que pode todas as coisas, é porque você ainda crê que existe milagre. Você ainda crê que Ele pode mudar o quadro da sua vida. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E nós temos que nos apegar a isso, irmão. Hoje, Satanás é tão astuto que ele está usando pessoas para ler a palavra e inverter o sentido das coisas. Quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que a gente vê é que uma ordem foi estabelecida. E a ordem que Deus estabeleceu é: ide e pregai. Pregai o quê? O Evangelho, as boas novas. Nós somos aquele povo a quem Deus estabeleceu uma ordem, e o texto mostra isso. Vá e pregue. Vá e pregue. E esse pregar, irmãos, é respaldado a autoridade de Deus sobre aquele que lança a sua palavra às pessoas. Só há transformação na vida de alguém quando ela ouve a palavra de Deus. E para que ela ouça, tem que ter quem pregue. E como nós temos nos comportado? Ontem o pastor trouxe uma palavra em que parece que os crentes agora ou estão ficando acuados ou concordam com o que está acontecendo. Não, essa briga não é minha, eu não vou me meter. E muito pelo contrário. Ainda outro dia, o presbítero Misael e o evangelista Ivan chegaram para mim e disseram assim: nós estivemos em Santiago, no Chile, na capital do Chile, e o mesmo que está acontecendo no Brasil, esse levanto da homoafetividade, essas questões de quererem colocar dentro da família brasileira, essas situações, está acontecendo no Chile. Na verdade, está acontecendo no mundo como um todo.
Só que ainda há muito crente de coragem. E ele disse que os crentes de lá pegaram um aparelho de som que faz mais barulho do que esses caixas da igreja, foram para a frente do palácio do governo chileno. E disse: isso é uma afronta contra Deus e nós não concordamos com isso. Deus não quer isso para a vida da família chilena. Deus não quer isso para a vida de família nenhuma no mundo. E nós, como servos de Deus aqui no Chile, nós repudiamos essa situação. E eu pergunto: quantos de nós já fomos à rua para fazer isso? Parece que a gente está acuado, parece que a gente fica esperando que Deus faça algo. E se Deus está querendo usar a mim e a você? O que nós temos feito? Irmãos, nós precisamos ter ousadia. Nós precisamos nos apropriar daquilo que Ele nos deu. E confiar que os que creem ainda verão sinais e maravilhas. Aleluia. Você pode até achar que não tem jeito, mas serve a um Deus que dá jeito em todas as coisas e dá jeito em todas as situações. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E muitas vezes a gente não prega porque a gente não sabe qual é o resultado. Às vezes o resultado é frustrante. A gente, por mais que fale, as pessoas não querem dar ouvido, as pessoas não querem aceitar. Mas eu descubro também, irmãos, que esse trabalho nem é meu, nem é seu. A sentença já foi estabelecida. Na verdade, todos nós estávamos em condenação. Nós já estávamos condenados ao inferno, eu e você. Mas um dia Deus nos alcançou, nos chamou, nos tirou do charco de lodo e nos transportou para o reino do seu amor. Sabe por quê? Porque eu e você cremos. A sentença é essa: quem crê será, e quem não crê continua em condenação, continua caminhando para o inferno. Irmãos, servir a Deus é mais do que vir à igreja. Servir a Deus é ter uma vida devotada que glorifique o nome dEle em todas as situações. Tudo o que eu faço, tudo o que eu sou, tem que mostrar a Deus na minha vida, tem que glorificar o nome dEle. Essa é a questão, irmãos. Então, uma ordem foi estabelecida: vá e pregue. Uma sentença já foi determinada: quem crê será salvo, quem não crê continua condenado. Outra coisa, irmãos, que o texto afirma são os sinais que confirmam a veracidade da mensagem. Entenda, o Evangelho de Jesus Cristo, ele vem acompanhado de sinais e maravilhas. Sempre quando Jesus pregava às multidões, havia sinais e maravilhas. Os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos andavam, os mortos ressuscitavam, e aqueles que tinham fome eram abençoados com o pão multiplicado. Sempre havia sinais e maravilhas, mas isso não é a condição primária do Evangelho. A condição primária do Evangelho é a salvação. Salvação. Muitas vezes as pessoas querem ver só o milagre, mas não querem entregar a sua vida. E com certeza você já viu pessoas assim. Muitas vezes você convida ele para ir para a igreja, ele não vai. Mas quando ele está passando por uma coxa, ele sabe que você está indo para a igreja, e ele diz assim: irmão, ora lá por mim, entrega esse papelzinho, põe lá na caixinha de pedido. Você já viu isso? Com certeza já passamos por isso. Mas, e aí, quando você olha, ele foi abençoado. Não é verdade? Por que ele foi abençoado? Porque a despeito dele não vir para a igreja,
ele tem uma fé que só Deus pode dar. Aleluia! E ele confia que os crentes estão no caminho certo. Aleluia! Os sinais seguirão aos que creem. Jesus fez sinais e maravilhas. Certo dia, ele alimenta uma multidão inteira com 5 pães e 2 peixinhos. Uma multidão inteira. Só homem tinha 5.000. Só homem tinha 5.000. Eu fico imaginando a quantidade de mulher e de crianças que tinham ali. E depois que eles são alimentados, a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos. Aleluia. Aleluia. E quando foi no outro dia, havia ainda uma multidão maior atrás do Senhor Jesus. É aquela história, né? Um que chama o outro. É igual quando a gente faz convite para festa na nossa casa. Rapaz, vi gente até que eu não convidei. Não é? Gente que eu nem conheço. Parece aqueles amigos do Facebook, né? Aqueles 5.000 que você tem e não fala nem com 10. Queridos, quando aquela multidão chega perto de Jesus, ele diz para ela: vocês estão atrás de mim pelo pão que eu dei a vocês ontem. Vocês vão estar atrás de mim pelos sinais que eu posso fazer. Mas eu sou o pão que desceu do céu. E vocês precisam se apropriar de mim, para que vocês sejam abastecidos não só nessa vida, mas junto com isso tenham também a vida eterna. O que acontece é que as pessoas hoje querem as bênçãos do Senhor, mas não querem estar com o Senhor das bênçãos. Irmão, ora lá por mim que eu estou precisando resolver uma situação. Mas e aí, você vai com a igreja comigo? Você vai aceitar Cristo como Senhor Salvador da sua vida? Eu não. Só ora, irmão. Só quer as bênçãos do Senhor. Não quer o Senhor das bênçãos. E depois aquela multidão que era ainda maior do que do dia anterior, foi deixando um a um, deixando Jesus e dizendo: é muito duro esse discurso, nós não aguentamos, e foram embora, e não ficou ninguém. E quando Jesus olha para trás, só tinha os 12. E eu gosto de Jesus porque ele não alivia. Ele disse assim: vocês não foram embora não? A palavra serve para você também. Serve para você. Por que vocês não foram embora? Pedro, como de costume, se levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia! Aleluia! Precisamos entender, irmãos, que os sinais não são maiores que a mensagem. Precisamos entender que os sinais não são maior que o Evangelho, não são maior que as boas novas. Contudo, eles validam o teor da mensagem. Aleluia! O Senhor continua operando milagres. Aleluia! Mas é para quem crê. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Quantos precisam de um milagre? Eu preciso de um milagre todo dia. Só que para ter ele na minha vida eu preciso crer. Aleluia! Quem crê verá a glória de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. O texto, irmão, estabelecido que está em Marcos, leitura nossa. Aleluia. Ele diz que os sinais são pelo menos 5. Expulsarão demônios. Quem crê, expulsará demônio. Mas por que quando o demônio aparece só pensam no pastor? Não é não? Eita Jesus, chama o irmãozinho lá. Eu lembro de um diácono aqui dentro. E geralmente, de vez em quando, acontecia uma manifestação demoníaca. Tem irmãos até que defendem, né, Rodrigo?
Tem irmãos até que defendem que a gente possa fazer aquela entrevista demoníaca que os irmãos estão acostumados a ver por aí. Sabe por que nós não fazemos? Porque quem é para ser glorificado aqui é o Senhor Jesus Cristo. Outro dia eu estou aqui orando e veio uma visitante, e quando eu coloquei uma mão em cima dela, ela fez E o demônio disse assim através da boca dela: você irá andar aqui dentro hoje. Eu disse: vai não, demônio, eu venho na igreja errada. Essa igreja aqui, demônio nem ciranda, nem a gente faz entrevista com ela não. Tem um irmãozinho ali, o diácono lá na porta. Ele já sabia o que estava acontecendo. Era uma mulher, ele disse: eu, pastor, eu. Eu disse: você não. Você não, varão. Chamei a diaconisa. Foram lá para o chamado quartinho. Hoje é a sala da SAF. E eu sei que houve um mal-estar. A diaconisa não conseguiu levar. Ficou por ali com a pessoa endemoniada. E aí a gente fechou a igreja e vai saindo. Quando vai saindo, irmão, mas o demônio não quis cirandar. E só não cirandou porque o diácono passou, já pegou pelo pescoço. Eu gostava daquele diácono, porque com ele era assim, o demônio ou saía, ou saía. Eu dizia para ele: ó, expulsa o demônio, mas não mata a pessoa não. Mas essa autoridade, irmãos, não é uma atribuição pastoral não, é de todo aquele que crê. É minha, é sua, é nossa, porque Deus nos deu autoridade para expulsar demônios. Então não ligue mais de madrugada para o pastor não. Pastor, tem um demônio aqui, venha resolver. Resolva você tem autoridade para fazer isso. Mas a autoridade só é dada a quem? A quem? Isso, a quem crê. Aleluia. Falarão novas línguas. Irmão, esse falar novas línguas vai além de falar língua estranha. Vai ter a capacidade de falar outro idioma. Para quê? Para pregar a palavra. Aleluia. Hoje a gente não consegue pregar em português, né não? Pastor, eu nem sei. Eu acho interessante porque a gente comenta de tudo. Não é não? Eu acabei de fazer um comentário acerca do que houve hoje no Senado e na Câmara dos Deputados. E a maioria das pessoas aqui já sabe o que aconteceu ou não. Então nós temos conhecimento. Esse conhecimento chega rápido. Por que a gente não consegue falar do Evangelho para as pessoas? Nós precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos, irmãos, através da nossa vida, testemunhar que o Senhor verdadeiramente é em nossa vida. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e nenhum mal sofrerá. E aí eu abro um parêntese aqui. Você fica ouvindo isso e parece que tem gente por aí querendo mesmo, agora eu vou pegar porque a Bíblia me deu essa autoridade. Você sabia que tem gente por aí no mundo que usa esse texto e vai mesmo caçar a serpente e vai ser picado por serpente? Eu conheço gente numa determinada seita que já foi picado 106 vezes. Eu acho que o corpo dele já criou resistência ao veneno. Ele tem um corpo tão ruim que o veneno da cobra não mata. Porque aqui, irmãos, são pessoas que são, no desempenho da função, submetidas a esses perigos, como foi o caso que aconteceu com Paulo. Diz que enquanto ele mexia num graveto, uma cobra perigosíssima picou ele. E ele tirou a cobra e jogou ela no fogo. E nenhum mal aconteceu. Sabe por quê? Porque ele estava a serviço do Deus Todo-Poderoso. Ele não foi tentar Deus. Ele não foi tentar. É uma coisa que acontece de forma involuntária. E aí você é
protegido por Deus. E se beber alguma coisa mortífera, ou seja, nessa caminhada nossa, nessa questão de pregar, se nós formos submetidos a alguma coisa envenenada, o Senhor estará nos protegendo, nenhum mal acontecerá, porque o Senhor é quem está no comando da minha e da sua vida. Quando nós cremos, quando nós servimos, quando nós estamos a serviço do Senhor, é isso que a gente precisa entender. E por fim, irmãos, e o principal da nossa mensagem de hoje: porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. E talvez você pergunte: mas pastor, por que que hoje não acontece tanto dentro da igreja? Por que que não acontece? Irmãos, na verdade acontece. Na verdade acontece. É porque muitas vezes nós não temos conhecimento. Eu digo sempre que a gente é um crente muito pidão. Não é não? Observe você. Você pede uma bênção numa quarta-feira, na outra você já está de posse de testemunho. Não dá muitas vezes, não agradece. Aqui na sede, é verdade, tem pouco espaço, mas toda quinta-feira eu abro lá na congregação para os irmãos virem testemunhar. E para um falta o primeiro. Agora, na hora de pedir, a caixinha de pedido, eu acho que até o final do ano eu não vou conseguir levantar ela. Um bocado de crente pidão. Só sabe pedir. Venha a nós, vosso reino, nada. Sabe, a gente vive isso. E talvez por isso nós não vejamos tantas bênçãos que o Senhor tem feito. Eu estava na cidade do Paraná, norte do Paraná, frio. Quando fazia calor era 18 graus. Quando fazia calor. Eu lembro que eu montei um guarda-roupa, com 10 dias tinha lodo. Lá eles não chamam lodo não, eles têm um nome mais chique, é bolor. Estava verde a parede e o guarda-roupa, de tanto frio que fazia. E no dia da posse, eu abracei uma irmã no final do culto, e eu achei interessante porque aquela irmã chorava só com um olho. Eu disse: irmã, a senhora ficou tão emocionada assim com a minha posse? Ela riu para mim e disse: não, pastor, é que eu estou com um problema nesse olho que os médicos não sabem o que é. Não sabem o que é. E eu acho interessante, irmãos, que o Deus a quem nós servimos, Ele é pontual. Pontual. A Bíblia mostra um caso que tem um homem que está desde a sua idade tenra na frente do portão formosa do templo de Jerusalém. E quantas vezes aquele homem deve ter visto Jesus curar? Quantas vezes? Ele era um paralítico. Jesus passava ali e nunca curou aquele homem. Mas quando Jesus ascende aos céus, Ele dá autoridade aos discípulos. E na primeira ida de Pedro, Tiago e João ao templo, na oração nona, às 3 da tarde, o homem pede uma esmola. Pedro olha para ele e diz: não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, em nome de Jesus o Nazareno, te damos. Levanta e anda. Aleluia. E a minha pergunta é: mas Jesus não estava ali enquanto aquele homem era vivo? É porque o Deus a quem a gente serve é pontual. Quando eu estou falando com aquela irmã, o Espírito de Deus fala ao meu coração: coloca a mão, impõe a mão sobre o olho dela, põe óleo e ora sobre o olho, porque eu vou curar. Eu disse para ela: irmã, posso orar por você? Ela disse: pode, pastor. Irmã, eu vou orar porque Deus está dizendo que Ele vai te curar. Aleluia.
Irmãos, essa situação já aconteceu comigo pelo menos umas 3 vezes. Mas às vezes eu vejo crente aí que acontece uma coisa sobrenatural. Às vezes a pessoa traz uma profecia para alguém, Deus usa ele para uma profecia, e daqui a pouco ele sai distribuindo profecia para todo mundo. Já viu isso? Não é assim que funciona. Não é na minha vontade. Queria eu poder passar no meio de vocês agora e abençoar todo mundo com aquilo que você sente necessidade. Mas quem estabelece isso é Deus. Deus. Ela disse assim: ore, pastor, porque eu não sei o que é que tem. Há mais de 2 meses que eu choro com esse olho. E era um olho só que chorava. E o Espírito Santo de Deus me orientou a orar exatamente pelo problema. Eu disse assim: Senhor, desobstrui o duto lacrimal dessa tua serva, em nome de Jesus eu te peço. E a irmã foi embora para casa. E era um sábado na minha posse, no domingo a irmã não veio, no meio da semana a irmã não veio, no domingo a irmã não veio. Eu disse: Jesus, será que a irmã morreu depois da minha oração, hein? E aí eu fui na casa dela, irmãos, e quando eu cheguei lá, a irmã tinha pelo menos uns 10 cachorros lá soltos. Eu disse: irmã, isso aqui é meu bebê, pastor. Eu disse: prende essa matilha aí, irmã, para eu poder entrar. E prendeu, foi lá. Ela era uma paçoqueira da cidade, eu amo paçoca. Ela me deu paçoca, me deu água, foi um negócio tremendo. Pastor detesta comer, irmão, quando chega na casa dos outros é uma bênção. E aí conversamos, palestramos, lemos um texto, oramos juntos, dei um abraço nela. Quando eu estou saindo, eu olhei para o rosto dela e disse assim: irmã, a senhora não está chorando mais. Que bênção, irmã, a senhora foi curada. Então, pastor, na segunda-feira, depois que o Senhor orou, no sábado, eu estava varrendo a minha casa e eu senti uma coceira no olho que chorava. Quando eu cocei, saiu de dentro do meu olho uma pedrinha de cristal, pastor. Pastor, o Senhor tem o dom da cura. Ela disse: irmã, e a senhora tem o dom da fé, porque esses sinais só acontecem aos que creem. Aleluia! Mas Deus continua operando, meu irmão. Se você crê, Ele vai dar aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem buscado: cura, libertação, salvação, transformação. Ele tem poder para fazer. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Não deixe de crer nunca, meu irmão, nunca. Nós temos ouvido muita balela por aí, muita coisa estranha. Agora sabe por quê? Porque também os exageros têm sido grandiosos. Tem gente fazendo teatro dentro das igrejas. E eu torno a dizer: o nosso Deus é pontual. Ele trata com você em particular. Aleluia. A salvação, a cura, a libertação chega para quem crê. É para todo mundo, pastor? É. Todo mundo que... E aí tem uma seleção, não é não? E irmãos, o principal desse texto são os segredos que ele impõe para a gente. O primeiro é ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também diz que fé é dom de Deus, é Ele quem dá. Às vezes eu não entendia por que as pessoas não eram crentes e eram curados e recebiam milagres. Você já viu gente assim? Que não era nem crente, foi curado e teve milagre na vida. E aí, quando eu leio a Bíblia com mais atenção, a Bíblia diz que fé é dom de Deus, é presente de Deus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo nos orienta a buscar os melhores dons. É como se você estivesse dentro de uma sala cheia de presente e você pudesse escolher os presentes.
Pergunta a você: você ia escolher os mais ou menos, os bons ou os melhores? Não, tem gente aqui que é muito humilde, ia ficar com os mais ou menos. Duvido. A Bíblia diz: os dons já foram dados, os dons foram estabelecidos, o presente de Deus foi estabelecido sobre a sua vida. Procure, busque o melhor dom, aleluia, e isso te fará ainda mais excelente, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, o segredo é ter fé. Eu não sei o que você está passando hoje, mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando você tem fé, o Senhor te tira do presente e te lança num futuro, segundo aquilo que você coloca diante dele. Aleluia! A guerra está ao seu lado, o problema está acontecendo, você parece que não tem solução, mas você não perdeu a fé. Diz: eu não estou vendo, mas eu creio que o Deus que eu sirvo é poderoso para fazer. E aí você sai desse presente que te atormenta e vê uma vida tremenda lá no futuro, porque você não está olhando para a circunstância, você está olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E por fim, irmãos, o grande segredo disso tudo está no início do texto. Os sinais seguirão aos que... Tem gente que ainda não entendeu não, vou perguntar de novo. Os sinais seguirão aos que... Em meu... Nome de quem? Esse é o segredo, aleluia! Esse é o segredo do texto, irmãos. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque lá no último dia vai ter duas galerinhas, sabia? Uma vai estar à direita e a outra vai estar à esquerda. E ele vai dizer para a direita: vinde benditos do meu Pai, para aquilo que eu reservei para vocês desde a fundação do mundo. O resto da turma diz: vocês podem ir embora para outro lugar. Vá, pega a porta aí lateral e desçam. Desçam aí pelo menos uns 30 andares. E alguém vai dizer: mas a gente curou em teu nome, pregou em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E Jesus vai dizer para essas pessoas: eu não vos... Por quê? Porque o nome de Jesus pode todas as coisas, mas eu preciso ter relacionamento com Ele. Aleluia! Esse é o grande segredo. Ter relacionamento com esse Deus que pode todas as coisas. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa: se você tiver fé, o Deus que você serve, o Deus que você talvez só ouviu falar, continua operando sinais e maravilhas. Continua salvando, continua libertando, continua curando, continua entrando no seu lar e dando a paz que você necessita. Continua, irmãos, tirando das investidas de Satanás, dando libertação. Sabe, aquilo que você escreveu, as setas que são contrárias, as setas que são do mal, não atingirá a tua casa, não atingirá a tua família, se você crer, porque tudo é possível ao que crer. A palavra de Deus, querido, não mudou e não mudará. Os dons estão ao nosso alcance ainda nos dias de hoje. Ainda nos dias de hoje. Independente do que fala os sábios de plantão, Deus não mudou. As promessas deles não mudaram, continuam sobre a nossa vida. Se você crê hoje,
será liberto, curado e salvo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor.